Crise política no governo do Distrito Federal. A Operação Caixa de Pandora investiga suposto esquema ilegal de pagamentos feitos pelo governador do Distrito Federal. Parlamentares que integram a base de apoio do governador José Roberto Arruda anunciam que vão entregar os cargos no alto escalão do governo. Parlamentares dos Democratas defendem expulsão de Arruda. E a OAB do Distrito Federal apresenta relator de processo de impeachment de Arruda. Estas e outras informações, notícias do Brasil e do mundo que você precisa saber, você vê no Jornal Jovem, que começa agora. 1º de dezembro de 2009, o Jornal Jovem está no ar, seja muito bem-vindo! E a Polícia Federal deflagrou no dia 27 de novembro a Operação Caixa de Pandora, que investiga um suposto esquema de pagamento ilegal feito pelo governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, a políticos aliados, entre eles deputados distritais. O dinheiro, segundo a denúncia, era arrecadado de empresas que prestavam serviço ao governo. E foi sobre isso que o governador José Roberto Arruda deu uma coletiva aos jornalistas na tarde da segunda-feira, ontem, dia 30 de novembro. Mas ele não permitiu que perguntas fossem feitas a ele. O nosso repórter Honório Germano tem outras informações. Honório, quais foram os argumentos utilizados pelo governador? Olá, Lucas. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, dos Democratas, negou nesta segunda-feira, dia 30, as acusações feitas pelo ex-secretário de Relações Institucionais, Durval Barbosa, de pagamento a deputados da base aliada em troca de apoio. E leu um comunicado à imprensa em que diz que seu governo contrariou interesses empresariais. Segundo ele, todo o dinheiro que recebeu era legal e disse que não pretende deixar os democratas. Veja o vídeo. Podem ter truncado e comprometido o teor e o sentido da conversa, inclusive com a, entre aspas, desconfiguração dos dados armazenados. Honório Germano para o Jornal Jovem. É com você, Lucas. Muito obrigado, Honório, pelas informações. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi eleito em 2006, 5 anos depois de se envolver no escândalo de quebra do sigilo do painel do Senado. Arruda, então do PSDB, era líder do governo Fernando Henrique Cardoso. E o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Leonardo Prudente, também do Democratas, disse nesta segunda-feira, dia 30, que usou o dinheiro que recebeu do secretário exonerado do Distrito Federal, Durval Barbosa, e colocou nas meias como ajuda financeira não contabilizada para a campanha de 2006. Segundo Prudente, ele colocou o dinheiro nas meias por questões de segurança. Nesta segunda-feira também, PDT, PPS e PSB, que integram a base de apoio ao governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, anunciaram que vão entregar os cargos que ocupam no primeiro escalão do governo. Também nessa segunda, a cúpula do Democrata se reuniu com Arruda e com Paulo Otávio para discutir a situação dos dois no partido. E novos vídeos do esquema de corrupção do governo do Distrito Federal, revelado pela Operação Caixa de Pandora, aprofundaram ainda mais a crise política que pode custar o mandato do governador José Roberto Arruda, do Democratas. As cenas mostram deputados escondendo dinheiro nos bolsos e até nas meias. As imagens, gravadas por uma câmera escondida pelo ex-secretário de Relações Institucionais de Arruda, Durval Barbosa, apresentam os bastidores do mensalão do Democratas e a divisão de dinheiro, que, de acordo com a investigação, era proveniente de propina paga por empreiteiras e prestadoras de serviço. Deputados e outros aliados políticos de Arruda aparecem em gabinetes de governo embolsando dinheiro e falando abertamente sobre o esquema. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Leonardo Prudente, do Democratas, aparece escondendo dinheiro nas meias e nos bolsos da calça e do paletó. E uma curiosidade,
Falta espaço na roupa do deputado para guardar os maços de notas de R$50. Veja os vídeos. Este vídeo mostra o presidente da Câmara Distrital, Leonardo Prudente, recebendo dinheiro vivo do esquema de propina montado no governo do Distrito Federal. Nesse mês, tá? A imagem mais impressionante revela ele escondendo maços de dinheiro na meia. Deputados do Distrito Federal, acusados de participar do esquema de corrupção, foram filmados pela Polícia Federal fazendo uma oração de agradecimento pelas propinas que estariam recebendo. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Sabemos que nós somos falhos, somos imperfeitos, mas é o teu sangue que nos purifica de todo pecado. Pai, nós somos gratos pela vida do Paulo, por esse instrumento de bênção para as nossas vidas, para essa cidade, porque o Senhor contempla a questão do seu coração. Este outro vídeo mostra ainda o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, recebendo dinheiro de suposta propina em esquema de corrupção montado dentro do governo. Os mandatos. Você lembra do seu vídeo? Ótimo. Já dá uma sexta no negócio. Eu tô achando que podia passar lá em casa, porque eu consigo mexer com isso aqui. Descer com isso aqui. Por quê? Não tem. E os parlamentares do Democratas defendem a expulsão de Arruda. Mesmo sem uma decisão oficial do partido, os senadores Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, Demóstenes Torres, dos Democratas de Goiás, e o deputado federal Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, defenderam a expulsão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, da legenda. Ele é acusado de participar de um suposto esquema de arrecadação de pagamento de propina no governo do DF. E a OAB do Distrito Federal apresenta relator do processo de impeachment de Arruda. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, designou o conselheiro João Pedro Ferraz dos Passos para relatar o pedido de impeachment contra o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e do vice-governador Paulo Otávio. A OAB designou ainda o conselheiro Walter de Carmo Barleta como revisor. E o presidente Lula não comenta as denúncias contra o governador do Distrito Federal. O porta-voz da Presidência da República disse nesta segunda-feira, dia 30, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai comentar as denúncias contra o governador José Roberto Arruda. E 2 advogados pedem impeachment de Arruda. Foram protocolados na Câmara Legislativa do Distrito Federal 2 pedidos na manhã desta terça-feira, dia 1º, de impeachment contra o governador do DF, José Roberto Arruda. E uma última notícia: manifestações contra a corrupção se espalham pelo DF. As denúncias deflagradas pela Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal estimularam protestos que acontecem em todo o DF ao longo desta terça-feira, dia 1º de dezembro. Manifestantes do movimento Fora Arruda estão na porta da residência oficial do governador em Águas Claras. Eles carregam vassouras e baldes para fazer uma limpeza simbólica de corrupção, mostrados em vídeos divulgados desde o sábado, dia 28 de novembro.
E o Jornal Jovem vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Críticas, sugestões de reportagens ou elogios, você pode nos mandar pelo e-mail tv@jovemtv.com. Não esqueça também de entrar sempre em nosso site www.jovemtv.com. Até a nossa próxima edição.